opinião, agora é um momento horrível de tomar qualquer decisão de comprar ou vender cripto, tá? Por quê? Porque nós estamos dentro de uma lateralidade, o mercado, quando ele sai da lateralidade, ele sai para um lado e depois joga o preço para o outro e retoma a tendência de baixa, que era a tendência do bear market. Ou seja, ainda estamos em bear market mesmo com essa alta recente de 3 meses, tá? E essa alta com lateralidade enfraquecida, né? É uma alta enfraquecida, porque não tem liquidez no mercado, não tem uma demanda para justificar um interesse comprador de bull market, né? Assim como eu comentei na live da semana passada, como é um rally de alta e não um padrão de bull market, tome muito cuidado, porque se você comprar hoje, você pode estar comprando em uma resistência majoritária e o mercado começar a retomar a queda forte. Tá? Porque se a gente repetir o cenário semelhante, graficamente falando, de 6 meses para o gráfico de 3 meses, a gente pode ter queda de 50% nas criptomoedas em breve. Tá? Só que a gente não sabe qual vai ser a intensidade, qual vai ser a velocidade, se de fato vai acontecer. Por isso a exposição que eu continuo fazendo é a exposição 20% exposto em cripto, 80% fora, né, dolarizado ou estando líquido, digamos assim, em caixa, porque eu acredito que independente se vai retomar uma queda muito forte ou não, em algum momento o mercado vai fazer pullback, e aí eu prefiro entrar em pullback apoiado na média 8 semanal do que entrar exatamente agora, tá? Então eu estou comentando o seguinte, vale a pena comprar? Se você focar no longo prazo, vale. Se for comprar para o longo prazo, o que é comprar para o longo prazo? É fazer o que a maioria dos investidores não faz, que é comprar e não mexer no ativo por 3 meses, tá? Porque a maior parte dos investidores hoje, eles vendem 3 meses depois que compraram, tá? Então a minha exposição se mantém ainda uma exposição de cautela. Mas Augusto, por que tu se mantém tão cauteloso assim? Primeiro porque o mercado já iria estar em queda infinita, porque se a Janet Yellen e o Jerome Powell não tivessem interferido naquele domingo, a gente já estaria em baixa, forte, tá? Segundo, porque eu acredito que a conta ainda vai chegar. E o Q2 geralmente é o período onde mais tem reversões majoritárias de tendência. Então, o que eu quero dizer? Se o mercado está subindo e chega no Q2, que é a região aí de junho e julho, período entre junho e julho, e o mercado está lateral ou está subindo, geralmente ele cai. Se ele está caindo, ele chega no Q2, fecha entre junho e julho, ele começa a subir. Então essa é uma das minhas teses muito fortes, né? O Q2, para mim, ele é o período mais importante do ano, né? Que é a virada entre junho e julho. E aí, dependendo da direção que o mercado está indo, né? Geralmente chega em junho e julho, ele reverte. Por isso que eu acredito que o pivô do Fed pode chegar até junho e julho, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Nós temos ainda um espacinho para subir um pouco mais. Eu já venho falando desse Q do tamanho total do mercado de criptomoedas, né? Depois eu vou trazer para vocês aonde é o meu alvo ainda, tá? Tomar muito cuidado. Nós estamos num contexto muito difícil, tá? Temos já padrão bearish no MACD. Então, enquanto o preço sobe, no MACD, o preço já está fazendo topos e fundos descendentes. Muito cuidado com esse tipo de contexto, tá? Deixa eu ver o que mais. A minha dúvida ainda está, né? Eu não tenho dúvidas de que nós vamos ter baixa. A minha grande dúvida vai ser se vai começar realmente no final do mês de abril, agora, ali pelo dia 15, do dia 15 de abril em diante, se a gente vai realmente ter a queda do mercado, já em abril, ou se vai ficar lá para o pivô do Fed junho e julho, tá? Então a minha dúvida é se a retomada de baixa vai ser agora ou se vai ser um pouquinho mais para frente. Mas a tendência de alta forte, não acredito. Eu não acredito em tendência de alta forte, eu acredito em tendência de alta enfraquecida, com muita lateralidade, porque eu acredito que em abril já começamos a fase da depressão. E a fase da depressão ela é uma fase longa, com lateralidade e queda, lateralidade forte e queda, lateralidade e queda. Então, eu acredito que nós vamos fazer
a minha grande dúvida é, quando é que vai dar a primeira pedrada, né? Vai ser agora em abril ou vai ser em junho e julho? Essa é a minha grande dúvida, tá? Mas eu ainda estou completamente numa exposição de cautela por falta da liquidez, a ausência de liquidez, e em qualquer momento pode acontecer do Banco Central Americano não conseguir defender, ou do Federal Reserve não conseguir defender os seus pequenos banqueiros que hoje disputam por liquidez nas contas bancárias dos seus clientes, tá? Então, pessoal, nós temos a seguinte situação aqui. Nós estamos em triângulo simétrico, tá? Claramente, nós estamos em triângulo simétrico, lateral, dentro de um contexto de lateralidade. A lateralidade que foi iniciada realmente começou a partir do dia 19 de março, tá? Então, em 19 de março que a gente começou o mercado a ficar lateral. E, geralmente, a situação do mercado lateral, e eu preciso que vocês memorizem essa formação, que é a seguinte: para uma manutenção de uma tendência de alta até junho e julho, a gente precisa ver no final desse triângulo simétrico aqui, ó, que está se formando, o que a gente precisa ver é isso daqui, ó. Ele rompe para baixo, vem testar a média 8 semanal, que é os 25 mil dólares, aí 25.800 dólares, tá? Consegue retornar para a lateralidade, e aí ele vai chegar em junho e julho em alta, tá? Por que ele faria isso, né? Porque isso seria um padrão de sai da zona do smart money. Se ele rompe primeiro para baixo, isso significa que ele vai buscar liquidez inferior para depois buscar liquidez superior, tá? Por quê? Porque nós também temos região aqui, rastro de smart money nessa região aqui, ó, tá? Então aqui, nessa linha pontilhada, deixa eu trocar aqui, eu vou trocar linha tracejada. Aqui tem Smart Money em linha tracejada. E onde é que está o Smart Money superior, tá? Aqui. Então, nós temos esse comportamento aqui. No curto prazo, gráfico de 4 horas, tá? Quando a gente sair do Bart Simpson, aqui, ó, aqui tá formando um Bart Simpson, tá? Aqui está formando um Bart Simpson, que é aquele padrão de lateralidade longo, que é a região do Smart Money, onde a maior parte dos investidores inteligentes, eles conseguem capturar o máximo de liquidez possível. Então, nós estamos claramente numa região, uma zona de busca de liquidez, tá? Então, ele sai desse período, que fica lateral por um longo período de tempo, que a gente pode chegar até, sei lá, dia 20 de abril, por aí, lateral, completamente mercado lateral, tá? Ele sai dessa região. Se ele romper para baixo primeiro, isso é um ótimo sinal, porque se ele romper para baixo, conseguir manter uma compra acima da média 8 semanal, que é essas duas médias que vocês estão enxergando aqui, uma aqui é uma quantidade de dias, né? Eu coloquei 240 dias, que é a mesma coisa do que a média 8 semanal. Então, a média 8 semanal e 240 dias é praticamente a mesma coisa, tá? Então, se a gente conseguir segurar na média 8 semanal ou na média de 240 dias, nós temos um padrão de buscar liquidez para baixo para depois buscar acima. Esse seria o padrão de continuidade de alta, tá? E segurando a região Smart Money aqui embaixo. Isso reforçaria ou fortaleceria o período para que ele entregasse altas por mais 3 meses. Então, a gente poderia chegar em junho e julho com talvez maio ali, junho, subindo, preços subindo até o 32 mil dólares, tá? Por que eu acredito que uma continuidade de alta vai ser tão enfraquecida assim? Porque eu acho que ela já está esgotada. Eu já acho que ela está em um ponto de liquidez, de esgotamento de liquidez, tá? E aí, num cenário exatamente isso, seria um cenário semelhante a 2019, tá? Onde depois desse período, deixa eu pegar aqui, ó. Onde depois desse período, tá? Seria um cenário muito parecido com 2019. Depois desse período de alta, ele chega em junho e julho, vamos especular que chega em junho e julho, e ele começa a buscar liquidez aí finalmente lá embaixo, no pivô do Fed. Então vamos imaginar pivô do Fed, tá? Para junho e julho. Ok? Então, se ele vir de alta até junho e julho, ele vai, na minha opinião, começar a cair e buscar liquidez lá embaixo, tá? Até porque eu respeito o Smart Money mais do que outros fundamentos do mercado financeiro, tá? Para mim, o Smart Money, ele é absoluto.
se tu consegue rastrear ele melhor, tá? Bom, e então, se ele buscar primeiro, tá? A região de Smart Money lá nos 32 mil, aí sim eu acredito que ele já começa a perder no final de abril e começa a perder a queda. Por quê? Porque daí ele vai sair para cima para depois romper para baixo. E aí, abril, o mercado já começa a cair na metade do mês ou no final do mês. Então, dessa lateralidade, pessoal, mas é previsão do futuro? Não. O que eu estou preparando vocês psicologicamente é, se ele romper para baixo no curto prazo e conseguir voltar para dentro do caixote, melhor. Por quê? Porque isso nos entregaria mais 3 meses de alta, tá? Mais 3 meses de alta. Se ele romper já para cima agora, 32, pior para nós, porque daí seria uma alta de curto prazo e provavelmente seria o fim da alta já em final de abril, tá? Porque se ele sair da lateralização, buscar liquidez primeiro acima, ele vai buscar embaixo depois. E aí isso significa que ele vem rasgando e pegando todo mundo de surpresa, tá? O que eu acredito que vai acontecer? Eu acredito que ele tem mais chances de subir primeiro e acabar a alta já em final de abril. Se eu fosse buscar probabilidades, né, eu buscaria esta probabilidade aqui, tá? E depois, né, final de abril, ele retomar então a baixa mais para frente. Por quê? Porque a gente está dentro de um padrão de megafone, né? Então o megafone tem ali na sua ponta, na sua porção superior, um rastro de que o Smart Money está nos 32 mil, então ele pode buscar até os 32 mil realmente. Se ele for nessa lateralidade e buscar 32 mil, ele tem um grande espaço para buscar liquidez lá embaixo, e aí sim eu acreditaria, né, em queda de 50%, porque eu acredito realmente que o mercado vai caindo a 50% quando acontecer o pivô do Fed. A minha grande dúvida vai ser a velocidade, se vai ser já logo agora em abril ou se vai ser junho e julho. Eu especulo mais agora no final de abril mesmo, um movimento mais de busca de liquidez, primeiro vai para cima, depois vem rasgando para baixo, e aí começa a fase de depressão, tá? Porque a fase de depressão é uma queda gradual, lenta, é uma lateralidade de longo prazo, né? E aí é a fase de melhor, vamos dizer assim, melhor fase de plantar, não colher, mas a melhor fase de plantar, tá? Fala, fofas, beleza? Ó, tô passando aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Vocês sabem que eu venho falando já há bastante tempo que 2023 é o ano do plantio. E por isso eu decidi há um mês escrever e criar um e-book onde eu separei as 20 criptomoedas que eu acredito que podem te tornar milionário no próximo ciclo de alta, tá? Na próxima bull run, se você fizer o tema de casa de plantar aos poucos para colher lá na frente, tal como a gente fez 45 milionários com a alta da Cardano lá em 2019, e que em 8 meses ali de 2020 para 2021 no bull market a gente viu a galera bater o primeiro milhão. Só que agora eu quero atingir um número maior de pessoas, e por isso que eu vou deixar um link aqui na descrição do produto que eu acabo de lançar, um e-book das top 20 criptomoedas para você mudar de vida. Tamo junto!